A fé que me move. Reflexões na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, por Eli Diniz. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. A maneira como cremos influencia com muita propriedade o que fazemos. Somos movidos por convicções e certezas de princípios, quer sejam corretos ou não. Nossas ações firmadas somente nas emoções sempre nos levam a práticas erradas em todas as áreas de nossa vida. Por isso, a religião que não tem vetores doutrinários, razão, sempre estará sujeita à subjetividade de seus mentores e nunca poderá influir nas circunstâncias da vida para transformá-las, mas apenas para preservá-las enquanto servem ao propósito dos ritualismos e tradicionalismos. Nestas reflexões que trago aos meus irmãos e amigos, objetivo provocar uma atitude de equilíbrio do crer e agir. Cri, por isso falei, como desafia Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Claro que estas crenças não serão de nós mesmos, mas em nós mesmos. Elas se fundamentarão e consubstanciarão do nosso relacionamento com a verdade do Evangelho. Não quero inventar a roda e nem mesmo apresentar um novo jeito de se vivenciar a fé. Minha intenção é de nos debruçarmos sobre aquilo que afirmamos ser nossa doutrina e no que ela tem moldado nossos relacionamentos enquanto pastores, líderes e membros da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na experiência que acumulei nestes 35 anos de Ministério Batista, lidando mais com revitalização de igrejas em boa parte do tempo, pude observar que existe uma distância considerável entre a nossa praxis eclesiológica com o que cremos sobre a doutrina da Igreja. E este antagonismo está humanizando o que deveria ser espiritual e divinizando o que não deveria deixar de ser humano. O nosso livro sagrado tem sido usado de modo muito liberal e também restritivo. Vivemos uma experiência religiosa pautada na letra e não no espírito das Escrituras. Estamos, em matéria de Bíblia, moldados por uma filosofia legalista, apego à letra, e outra anomista, apego à alegorização, em detrimento à promessa de Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos visto estudantes da Bíblia usando-a com a finalidade de definir Deus, estabelecendo ensinos que vão além do que Cristo ensinou, como lemos em 2 João 9, e outros ficando aquém do que Cristo deseja dos seus discípulos, constituindo diretrizes espirituais de conduta que defendem a impecabilidade do cristão que acata seus preceitos e orientações, criando
um gueto de crentes perfeitos e defensores da sã doutrina, segregando seus relacionamentos àqueles que pensam igual a eles. Daí, a importância de nos debruçarmos sobre o que afirmamos acreditar e defender como doutrina consensual entre nós. E meu desejo é avaliarmos o que abraçamos como verdade que nos une, e ela está expressa em nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Espero estar contribuindo para melhor entendermos as verdades que sistematizamos como vetores norteadores de nossa praxis eclesiástica. A fé que me move com respeito ao lugar das Escrituras Sagradas em minha prática religiosa está fincada no que afirmamos em nossa declaração doutrinária. E caminharemos item por item nestas reflexões. Como disse, não estou inventando a roda, mas fazendo coro com muitos outros companheiros de jornada ministerial. E o primeiro item da nossa declaração diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Temos aqui nossa primeira afirmação sobre a origem e substância das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguns estudiosos argumentam no sentido de relativizar a origem e a substância das Escrituras, dando-lhe um tom de consistência humana em sua constituição, afirmando que ela apenas contém a palavra de Deus. E sabemos que entre ser e conter, as decisões quanto a um e outro estado ficam muito relativizadas. O que a Bíblia contém de revelação de Deus e o que é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse são perguntas que ficam no coração e na mente das pessoas que acreditam que a Bíblia contém e não é a palavra de Deus. Para que não incorramos em erro ou desvio, cremos de todo o coração e convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Outro fator que se evita crendo nesta afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus é o fato que as Escrituras não são uma psicografia espiritual, onde homens foram arrebatados de si mesmos e usados à revelia de sua vontade e consciência para nos trazer a palavra de Deus. Pelo contrário, a Bíblia é palavra de Deus inspirada e materializada na experiência e convivência de homens que andaram com Deus e se relacionaram com Ele de modo inteiro e pessoal. Ela não é consequência de êxtase ou experiências místicas de homens estrambólicos ou esquizofrênicos. O homem foi um instrumento nas mãos de Deus e não um agente na autoria das Escrituras Sagradas. Diante desta realidade, podemos então ter a certeza de que as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus, sendo consubstancializada pela agência divina com a instrumentalidade humana e completamente desprovida de erro. Ela é inerrante em toda a sua comunicação e orientação. Podemos confiar na veracidade de suas narrativas históricas. Ela é perfeitamente aplicável como norma de regra, fé e prática. Em nada é carente de revisão ou conserto. É perfeito tesouro de riqueza moral e espiritual em todo tempo e época, como afirmam os textos sagrados que corroboram com a afirmativa de que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. E concluímos esta primeira reflexão citando os textos que fundamentam nossa crença nesta afirmativa.
Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Salmo 119, 89. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías capítulo 40, versículo 8. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Quem importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45. Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35. Muita, em todo sentido. Primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 2. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A fé que me move é, portanto, uma fé alicerçada no fato de que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana.